Boa noite, gente, ou bom dia, ou boa tarde, não sei qual horário que vocês vão estar vendo a videoaula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre advérbios de frequência. E o que é isso? O advérbio de frequência a gente é indicado, ou melhor, a gente usa para indicar com que frequência determinada ação acontece. E geralmente a gente usa ele para responder algumas perguntas do tipo how often, how many times. Por quê? O advérbio de frequência ele indica com que frequência você faz tal coisa. Então, você faz sempre, você faz às vezes, você nunca faz, você faz uma vez ou outra. Aí que entra o advérbio de frequência. E quais que são eles? Always, usually, often, sometimes and never. Esses são os mais usados, mas todos são always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hard ever, rarely, and never. E aqui uns exemplos usando os advérbios de frequência, que é I always study after class. I usually walk to work. I normally get good marks. I often read in bed at night. I sometimes sing in the shower. I occasionally go to bed late. I seldom put salt on my food. I hardly ever get angry. Vegetarians never eat meat. Então, esses são os advérbios de frequência. Quais que são as regras quando eu quero usar o advérbio de frequência? Primeira delas, frases com o verbo to be. O que é o verbo to be? Am, is, are. Então, quando o verbo principal da frase é o verbo to be, o advérbio de frequência deve ser utilizado após o verbo. Então, she is, verbo to be, verbo to be, verbo to be, o advérbio de frequência vem depois, ó. Verbo to be, verbo to be, verbo to be. O advérbio de frequência sempre vem depois quando a gente usa o verbo to be. Então, she is generally at the gym at this time. We are always tired. I am never late. I am never at home in the mornings. We're not usually busy on Saturdays. Are you always late for class? Angela's parties are usually great. The clothes at the store are generally very expensive. Is your room always a mess? Então, viu que o verbo principal da frase é o verbo to be, você põe o advérbio de frequência após o verbo. E o que é o verbo to be? Am, is, are. E por que é o advérbio de frequência? Quando a gente quer indicar com que frequência determinada ação acontece. É sempre, algumas vezes, nunca acontece. Aí que a gente usa o advérbio de frequência. Qual que é a segunda regra? Se a gente tem um verbo principal, qualquer um que seja, mas que não seja o verbo to be, né? Você deve colocar o advérbio de frequência antes dele. Esses que estão em quadradinho vermelho são os verbos da frase. E se vocês repararem, eles não são o verbo to be, porque o verbo to be é am, is, are. Então, viu que não é o verbo to be? Então você joga o advérbio de frequência antes. Então, he hardly visits his cousins. She frankly asks about you. They hardly ever study for the exams. Brenda generally gets good grades, but this semester there. I don't often wear long-sleeved shirts. In the summer, I don't often wear long-sleeved shirt in the summer, but it's kind of cold today. I don't like to play computer games with my brothers. They always win. The Jacksons generally go to Florida on vacation. I never have salad with my meals. I don't like salad. Então, primeira regra. Tem o verbo to be, o advérbio de frequência é após o verbo to be. Não é o verbo to be, é qualquer outro verbo, o advérbio de frequência vem antes. Terceira regra. Quando a frase possui um verbo modal, o advérbio de frequência deve ser posicionado depois dele. E a gente já aprendeu o verbo modal. O que é o verbo modal? Can, should, may, must, would. O may, ele é mais formal. A mesma coisa que o can. Então, não precisa falar, nossa, may, o que é isso? Não aprendi. Não, é a mesma coisa que o can, só que ela é mais formal. Você usa, como eu falei para vocês, uma apresentação, uma reunião e etc. Então, viu que tem um verbo modal? A gente joga o advérbio de frequência para depois. Então, she can never remember their anniversary. You should always let your parents know where you are. He may seldom find her at home at this time. Então, she can verbo modal. Então, verbo modal a gente joga o advérbio de frequência para depois.
A gente posiciona o advérbio de frequência depois do verbo modal. Should, verbo modal. Advérbio de frequência vem depois. May, verbo modal. A gente joga o advérbio de frequência para depois. Então, essa é as 3 regras do advérbio de frequência. O verbo to be, a gente viu que tem verbo to be, joga advérbio de frequência para depois. Viu que não é verbo to be, advérbio de frequência vem antes. Viu que é o verbo modal, o advérbio de frequência vem depois. Isso é na prática. Vocês têm que anotar, praticar, e quando vocês verem, vocês já estão falando automaticamente. Então, essas são as 3 regrinhas. E a gente tem as expressões de frequência. Vocês já usam, não sei se vocês lembram ou falam sem perceber. As expressões de frequência é diferente do advérbio de frequência. E qual que é a diferença? O advérbio de frequência é muito direto e reto. Ele fala sempre, nunca, às vezes. As expressões de frequência, ela especifica a frequência. Então, por exemplo, o advérbio de frequência, ele tem lá, às vezes, sometimes. Às vezes, direto e reto. Aí entra as expressões de frequências. Às vezes, mas às vezes quando? 2 vezes por semana. Opa, 2 vezes por semana? Então 2 vezes por semana eu estou especificando. 2 vezes por semana já é expressão de frequência. 2 vezes por semana, 1 vez por semana, o dia inteiro, todos os dias, a cada 15 dias eu especifico o tempo. Então, as expressões de frequência ajudam a gente a especificar alguma coisa. Tipo, 2 vezes por semana eu faço natação. 2 vezes por semana, é uma expressão de frequência. Então, essa é a diferença entre as expressões e o advérbio. Aqui são alguns advérbios de frequência para implementar no nosso vocabulário. Então, vamos começar. Once a day, once a day. Twice a week, twice a week. 3 times a month, 3 times a month. Several times a year, several times a year. Hourly, hourly. Daily, daily. E aqui, como é uma palavrinha muito difícil, eu deixei entre parênteses como se fala. Então, fortnightly. Aí junta tudo. Fortnightly, fortnightly, fortnightly. Monthly, monthly. Yearly, yearly. Every hour, every hour. Every day, every day. Every month, every month. Every year, every year. On Saturdays, on Saturdays. On Sundays, on Sundays. On weekdays, on weekdays. At weekends, at weekends. E aqui eu deixei alguns exemplos usando alguns advérbios de frequência. Então, they visit their grandparents every other week. They visit their grandparents every other week. We travel twice a year. We travel twice a year. I call my parents once a week. I call my parents once a week. John plays tennis every day. John plays tennis every day. February has 29 days every 4 years. February has 29 days every 4 years. I visit my dentist twice a year. I visit my dentist twice a year. Então, esses são alguns exemplos do advérbio de frequência. Aqui, como eu coloquei os verbos modais aqui, creio eu que a gente não aprendeu must, se aprendeu é bom que revise. Eu coloquei o must aqui para vocês entenderem o que é esse cara. E quem já viu, é bom que reforce. O must, a gente usa ele quando a gente quer expressar a ideia de obrigação ou dedução. E em frase negativa, a gente pode usar o must de proibição. Mas, assim, sempre que vocês ouvirem o must, é para você fazer. Não tem outra opção. Ou você faz, ou você faz. Então, para isso que a gente usa o must. Então, aqui eu dei alguns exemplos usando must.
E aqui tem uns exemplos usando must. Então, I must look after my little sister when my parents are busy. We must stay home tonight and study for our test tomorrow. Gus must study for the test. She must stop smoking. They must help him. He must be sleeping. You must be here at 8 a.m. You must not drink and drive. Então, tudo que vocês verem must, para ficar mais fácil de entender, tem must, é para fazer. Não tem A, não tem B, não tem tipo, mas não. Você vai fazer e pronto, acabou. Must. E aqui tem o must na negativa e na interrogativa. Na negativa, eu posso usar must, not or mustn't. Então, quero usar mustn't. Beleza. Quero usar must not. Beleza, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, he must not hang out with his friend. Or he mustn't hang out with his friends. She mustn't get here after 8 a.m. Ray must go straight home after class. No, Ray must go straight home after class. Must Ray go straight home after class? Must she be here tonight? Must we study? Então, must não tem segredo. Você só vai trocar a posição das palavrinhas quando você quiser usar a interrogativa. E aqui eu deixei mais um exemplinho. Então, I must study. I mustn't study. Must I study? You must study. You mustn't study. Must you study? He, she, it must study. He, she, it mustn't study. Must he, she, it study? Então, não tem segredo. I, he, she, it, we, you, they, must. Quer perguntar? Troca a pergunta. Quer negar? Must not or mustn't. Aqui eu deixei alguns antônimos. Então, turn on, turn off. Aqui, gente, ó, eu deixei bem pequenininho, que é para vocês se esforçarem a entenderem inglês, sem precisar traduzir. Mas, para quem tem dificuldade, eu deixo bem pequenininho aqui. Então, turn on, turn off. Useful, useless. Right, left. Loud, cry. Accept, decline. Above, below. Right, wrong. Cheap, expensive. More, less. Better, worse. Get in, get out. Inside, outside. Aqui pode ser o more, pode ser o less, e se você quiser, tipo assim, mais ou menos. Mas quando você quiser responder no sentido, mais ou menos, você junta tudo, more or less. Aqui é aquelas palavrinhas que a gente acha que é alguma coisa, mas não é. Sabe aquelas palavras que aparecem como, quer dizer, que parece com o português, só que não é? Então, é essas palavrinhas aqui. Aqui tem aquelas palavrinhas que parece que é, mas não é. Então, push não é puxar, é empurrar. Lunch não é lanchar, é almoçar. College, faculdade, não é colégio. E tem faculdade e tem university, que é uma USP da vida, que é o que você não paga. Sensible, sensato. Legend, lenda. Realize, não é realizar, é perceber. Actually, não é atualmente, é na verdade. Prejudice, preconceito. Support, apoiar. Aqui tem os adjetivos opostos. New, old. Small, big. Pretty, ugly. Rich, poor. Busy, free. Empty, full. Tall, short. Fat, skinny. Hard, easy. Dirt, clean. Far, near. Happy, sad. E aqui tem 4 formas de você dizer não sei. A que a gente mais conhece, mais usa, inclusive eu, I don't know. Só que se você não quiser usar I don't know, você pode usar outros, que é I have no idea, I have no clue, beats me, or I don't know. Então, se você quiser dar uma diversificada no seu inglês na hora que você está falando, você usa essas outras opções.